capítulo 11 é o nosso capítulo de estudo para o dia de hoje dentro do projeto Reavivado por Sua Palavra. Você tem se sentido melhor lendo a Bíblia, acompanhando assim pela poesia? Então apoie o nosso canal. Faça sua inscrição se você não fez e convide outras pessoas. Também ative as notificações e nos ajude a crescer, a expandir esse ministério de execução e de transformação através da palavra do Senhor. Vamos então à leitura? Hoje o capítulo é muito lindo, é a continuação daquela história quando os gentios, através de Cornélio, sua família, seus amigos, encontraram a palavra da esperança, se arrependeram e eles também foram batizados. E aí nós vamos então ver o que deu isso depois. O Evangelho da graça do Senhor é apresentado assim de maneira escancarada, mas quando as pessoas não têm o Espírito Santo, às vezes é difícil de compreender. Os apóstolos e os irmãos da Judéia tinham ouvido que os gentios também haviam a palavra de Deus recebido. Quando Pedro em Jerusalém de chegar tinha acabado, os do partido dos incircuncisos o criticaram por isso, falando bem chateados. Você entrou na casa e comeu com os incircuncisos. Mas Pedro, bem calmamente, explicou-lhes claramente como tudo havia acontecido. Eu estava em Jope, disse Pedro, nos meus momentos de oração, quando eu caí em êxtase e tive uma visão. Vi algo como um lençol que do céu era baixado, preso pelas quatro pontas que me era apresentado, quadrúpedes, animais selvagens e répteis e aves do céu ali estavam. Então ouvi uma voz mandando eu matar e comer. Mas eu disse que imundícia eu não podia comer. Segunda vez aquela voz para mim falou, não chame de imundo ao que o Senhor purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então tudo foi recolhido e 3 homens chegaram na casa onde me hospedaram. De Cesareia enviados tinham sido. O Espírito me disse que ir com eles eu não hesitasse, que fosse ali com eles em sua casa eu entrasse e que um anjo aparecesse em sua casa. Aquele homem nos contou e sendo aquela voz obediente a buscar-me, ele me mandou. Disse o anjo, ele trará mensagem para a sua salvação, bem como a todos da casa que com você estão. O Espírito Santo desceu sobre eles quando eu estava para falar, como tinha sido conosco, e eu pude me lembrar. João batizou com água, mas com o Espírito Santo eu vou batizar. Pois se o dom que quando cremos o Senhor também lhes deu, quem era eu para pensar em me opor contra Deus? Ouvindo isso, concordaram sem apresentar impedimento, e a Deus eles louvaram naquele mesmo momento, porque até para os gentios Deus concedeu arrependimento. Chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, para os que sofriam com a dispersão, desencadeada com a morte de Estevão, e pregaram aos que sofriam perseguição, mas somente aos judeus, aqueles de sua própria nação. Alguns deles, todavia, os sirineus, os cipriotas, foram a Antioquia e falaram aos gregos. Eles contaram a respeito das boas novas. A mão do Senhor estava com eles, muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram da igreja de Jerusalém e enviaram a Barnabé, que para Antioquia viajou. Vendo a graça de Deus ali, muito alegre ele ficou, e para cumprir a missão, guardando os ensinos no coração, Barnabé os animou. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas pelo trabalho feito por Barnabé. Então Barnabé foi a Tarso para Saulo procurar, e quando o encontrou, para Antioquia o levou para com ele trabalhar. Durante um ano inteiro eles ensinaram ali então, e ali em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Muitos profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, se levantou e pelo Espírito Santo ele profetizou que grande fome haveria. Seria no mundo romano, e isso realmente aconteceu. Durante o reinado de Cláudio foi que isso sucedeu. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram ajudar aos irmãos da Judéia que estavam a passar por algumas necessidades. Através de Saulo é que puderam enviar, e também para Barnabé, que estavam indo para aquele lugar. Meus queridos, nós vemos aqui o nascimento da igreja primitiva, o nascimento de uma igreja que se preocupava com as pessoas. Pedro
quando ele ali, ungido pelo Espírito Santo, falou com os gentios, e os gentios também receberam o Espírito Santo, as portas se abriram. E agora nós vemos que eles começam a viajar. Para quê? Para pregar o Evangelho da Salvação. E algo interessante que eu gosto demais neste capítulo é que esses novos conversos, eles percebiam as dificuldades e necessidades dos outros membros da igreja. Eles viviam em constante união, eles viviam em constante harmonia. Meus queridos, nós precisamos de harmonia hoje. Em muitas igrejas cristãs, não temos tido harmonia, não temos tido alegria no repartir do pão, nas orações. Por isso, nossos cultos têm sido vazios, têm sido destituídos de poder. Precisamos voltar às origens. Deus hoje nos convida para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Só assim nós poderemos então cumprir a missão e Jesus voltará para nos levar para aquele lar tão especial que Ele preparou. Mas enquanto esse dia não chega, trabalhe, ame, fale às pessoas desse Jesus e seja diariamente reavivado por sua palavra.